Paz seja convosco. Amém. Estamos mais uma vez reunidos para estudar o livro de Gálatas. Quero convidar você a abrir Gálatas capítulo 4. Quero dizer para você que hoje à noite é um dia histórico. Hoje à noite é um dia histórico. Depois de 4 anos e 10 meses, nós vamos acabar o Evangelho de João. Hoje é a última pregação do Evangelho de João, depois de 4 anos e 10 meses. Pensei que era o Felipe que ia tocar a música do João. Não, isso é mais difícil. Gálatas capítulo 4. Nós vamos ler do verso 21 em diante. Gálatas capítulo 4, versos 21 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Podemos começar, Gabriel? As crianças dá para segurar, mas os marmanjos não, hein? Gálatas capítulo 4, verso 21 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito: Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão, e esta é Agar. Ora, Agar é o monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não podes, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava e sim da livre. Palavra do Senhor, amém? Como esse estudo, você tem que começar a montar esse quebra-cabeça, tá? Porque o discurso de Paulo é um só. Paulo é mestre, e ele está trazendo para a audiência dele várias formas para trazê-los, aqueles homens e mulheres, à consciência do que é correto. O grande quadro é: Paulo, ele tem um recado a dar para os Gálatas, e ele o faz de diversas formas para que aqueles homens e mulheres cheguem ao entendimento. Então, o mesmo discurso ele está sendo dado de formas diferentes. O apóstolo Paulo agora, ele inicia nesse bloco de Gálatas capítulo 4, de verso 21 a 31, estabelecendo uma comparação. Ele começa a estabelecer uma comparação sobre aqueles que são da promessa e os que são sobre a lei. E ele compara com Isaque e Ismael. Ismael é o filho que Abraão teve com Agar, tá? Muitas pessoas consideram essa passagem como uma passagem difícil, porque pressupõe um conhecimento do Antigo Testamento que poucas pessoas possuem nos dias de hoje. Temos referências a Abraão, a Sara, Agar, Ismael, Isaque, Monte Sinai e Jerusalém. Se você não leu as Escrituras,
para você eu vou estar falando literalmente grego. Por isso que nós temos que ler as Escrituras. Por isso que eu importuno vocês em relação a isso. Apesar disso, a mensagem nesses versículos ela é atual e especialmente relevante a um certo grupo de pessoas, as religiosas. Este discurso é um discurso para religioso no sentido ruim. De acordo com o verso 21, dirige-se àqueles que querem estar sob a lei. Vamos lá no 21 de novo. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Para quem que Paulo está falando? Ele está falando para os habitantes, para as pessoas da igreja da Galácia, que estão no ambiente. Aí a gente volta para a pergunta da Menise no primeiro período lá. Pessoas que são nominalmente cristãs, mas que estão dando muito mais vazão, muito mais importância à lei do que à graça. Não são naturalmente judeus ou judaizantes aos quais Paulo escreveu, mas pessoas cuja religião é legalista, que imaginam que o caminho a Deus é através da observância de certas regras. Não há nenhuma regra que te leve a Deus. Não dá. As duas juntas não dá não. Não mesmo. Não há. Perdi. Não há nenhuma regra que leve você a Deus. Você vive por regras, porque nós vivemos numa sociedade com regras. Você pode andar pelado na rua? Pode. Mas é lícito? Não. A não ser que seja numa praia de nudismo, tá? Não é lícito. Então há regras que regem a sociedade e a igreja, mas nenhuma dessas regras vai te levar a Deus. Vestimentas. Estava inclusive falando com a mãe do Benê semana passada. Ela estava falando comigo em relação a isso, que a igreja dela é uma igreja muito, muito tradicional nesses aspectos. Você ter zelo pela sua vestimenta, pelo seu falar, são características de uma pessoa salva, mas não é uma característica que vai te levar a Deus. Deus não vai olhar e falar assim: ah, Shirley está de vestido longo, mas a Rayane está de calça. Ela vai para o céu e ela não há esse fator. Então o apóstolo Paulo está começando a trazer esse tipo de entendimento. São até cristãos professos que transformam o evangelho, mas que transformam o evangelho em lei. Eles supõem que o seu relacionamento com Deus depende de uma obediência restrita a regulamentos, tradições e cerimônias. Eles estão escravizados por elas, pelas leis. Por que eu instruo você a vir para a casa do Senhor, em especial domingo de manhã e domingo à noite? Porque é o dia do Senhor. Você vir à casa do Senhor vai te levar a Deus? Não. Vai te aproximar desse Deus que foi te apresentado através da graça. O que você vem buscar aqui é um complemento, um adicional do que Deus já te concedeu, que é o Espírito Santo dentro do seu coração. Então nós acrescentamos algo, não no sentido de fazer uma coisa que é necessária e não, se você é salvo, realmente salvo, e não tem como eu dizer, e você não for para a igreja nem um dia da sua vida, e você for salvo, você vai entrar no céu. O problema é que a gente não sabe. Você não sabe quem é salvo e quem não é salvo. Você tem uma convicção pessoal, mas essa convicção é sua. Eu não tenho como medir isso. Porém, há sinais. Há sinais. Se o Felipe me permite, no começo da semana nós tivemos um encontro, e ele trabalha com venda de rosas. Inclusive, se você quiser fazer um evento, né? Telefone, Instagram. E ele falou para mim assim: meu coração está desejoso. Dia das Mulheres é um dia de venda de rosas. E eu falei: você já pecou. Se o seu coração já está inclinado, já pecou. O problema é que você tem gradações da coisa. Ele não chegou em vias de fato, mas ficou no âmbito de coração. É uma forma. Isso não provém
dele. A ação dele de vir aqui para a igreja, se abstendo de trabalhar no dia do Senhor, não vai falar, Deus não vai olhar para ele e falar assim: agora, Felipe, porque você fez isso, eu recebo você como filho. Não. Mas o que os Gálatas, em especial esses, estão fazendo é: essas coisas te habilitam a ser um filho de Deus. Batismo com o Espírito Santo dentro de uma igreja pentecostal. Se você for perguntar para alguém, foi assim comigo: como que eu consigo batismo com o Espírito Santo? A pessoa vai falar assim: se esforça. Quando Deus vê que você quer muito, aí Ele te dá. Como se fosse algo meritório, e não é. Nessa questão, você deu o exemplo do Felipe, é questão assim, de prioridade, né? Então, se a pessoa, no dia de estar na casa de Deus, ela não opta de estar na casa de Deus por outros motivos, isso se torna pecado? Se torna, não é pecado, porque a ordenança de Deus você tem que estar no dia do Senhor, na casa do Senhor. Faz parte dos 10 mandamentos. Então, mas não entra naquele, eu não vou dialogar não, mas não entra naquela questão de que Davi fala no Salmo 27, que é um prazer, porque às vezes fica parecendo que é um bate-cartão. Tudo bem, querida, mas é exatamente para essas pessoas que o apóstolo Paulo está falando. Por que ele está aqui e não está vendendo rosa? A gente tem que ser por prazer e o prazer amou o Senhor. O que você falou para mim? Que você estava lá fora? Você falou assim: eu até vim com o nariz torto, mas ouvindo a palavra do Senhor, me deleitei. Eu sei que não há um lugar melhor estar do que aqui. Então, um sinal de que o Felipe é salvo. Aqueles Gálatas, eles transformam isso em regra. Então, eu marreto para você vir, não é para me agradar. Porque se você não estabelecer um princípio na sua vida, você não consegue fazer com prazer. O prazer, ele não nasce de cara. É como as crianças. Por que a Helena está mais calma? Cadê a Helena? Está lá. Por que a Helena está mais calma? Porque os pais ensinaram. Quantas vezes Felipe e Rayane desceram para instruir? Assim vai passar a Manu, assim vai passar a Ju. É assim que funciona. Você é ensinado até que você desenvolva o deleite e o prazer. Casamento na antiguidade, ele não era: eu amo, eu tenho afinidade, é porque ela é linda e maravilhosa. Não, os pais falavam assim: o perfil dessa família é uma família correta. Então eu olho para aquela família, eu vejo o proceder do pai, eu vejo o proceder da mãe, então eu posso entregar a minha filha para casar com o filho lá. O que eles vão fazer? Convivendo, segundo os princípios de Deus, eles passam a ser um casal bendito. Esse negócio de afinidade, isso aí é ocidental, não é oriental. Apesar de que tem distorções, tá? Não estou falando das distorções, a gente vê aberrações aí, não é isso, tá? Voltando. Eles são até cristãos professos que transformam o evangelho em lei. Eles supõem que o seu relacionamento com Deus depende de uma obediência restrita a regulamentos, tradições e cerimônias, e estão escravizados por elas, que é o que a Menísia falou. A pessoa bate cartão: eu faço isso porque se eu não fizer, eu acho que eu estou errado, mas não é por prazer e nem por alegria. A essas pessoas, Paulo os refuta em seu próprio terreno. Ele denuncia a incoerência, a falta de lógica de sua posição, e diz: vocês querem estar sob a lei? E ele pergunta: vocês já ouviram o que a lei está querendo que você faça? E ele fala mais: você quer? Viva sob a lei, tente fazer isso. São 3 os estágios do argumento do apóstolo Paulo nesse parágrafo. O primeiro é histórico. O apóstolo Paulo, ele começa a tratar o conceito de uma forma histórica. O segundo, alegórico. O que é alegórico? Você mostra uma coisa querendo mostrar outra. É o que ele está fazendo, essa comparação. Está falando de Ismael como filho da escrava e as pessoas que vivem segundo a escravidão. Isaac, filho da salva, da livre, e nós temos que viver como ele. Que segunda? Histórico, alegórico. Terceiro,
Primeiro histórico, segundo alegórico, terceiro pessoal. Nos versículos históricos, versos 22 e 23, Paulo lembra aos seus leitores que Abraão teve 2 filhos, Ismael, filho de uma escrava, e Isaque, filho de uma mulher livre. Versos 24 a 27, versos alegóricos, ele argumenta que esses 2 filhos e suas mães representam 2 religiões, então ele está comparando, fazendo essa comparação. E nos versos 28 a 31, ele aplica de uma forma pessoal. Se somos cristãos, não somos como Ismael, escravo. Você não é escravo. Como filho, você é livre. Ser livre não é ser libertino. Eu estava ouvindo uma música em inglês ontem, e ele falava assim: olha para mim, eu sou livre, eu faço o que eu quero, o que eu penso, eu faço o que eu tenho vontade. Isso não é ser livre, isso é ser libertino. Carnaval, libertinagem, não liberdade. Escolha sexual do gênero, libertinagem, não liberdade. A liberdade da palavra de Deus tem a ver com você não ser escravo com ideologias e não ser escravo com o pecado. Então, voltando para o exemplo do Filipe, se o Filipe ele fosse uma pessoa escrava dos dogmas, o que ele ia fazer? Ele ia fazer aquilo que lhe apetece, ele ia vender, e ainda vinha trazer o dízimo, falou assim: olha pastor, eu levantei aqui 2, 3 mil reais, e eu estou vindo aqui para o senhor abençoar. Isso é uma pessoa que ela acha que ela é livre, mas ela é libertina. Estar na casa do Senhor, você se liberta do dogma do mundo que fala: se você não vender no dia das mães, você não vai ter o recurso para pagar o alimento, pagar o aluguel, pagar o combustível, tua filha vai ficar doente, você não vai ter dinheiro. Só que quando você é livre, você fala: eu abro mão disso, porque a minha confiança está no Senhor. É essa liberdade que esse povo da Galácia não tem. Eles estão presos a algo. Mas vamos começar pelo primeiro estágio. Vê se está aberta a porta. Eu acho que está. Minha esposa cantando, hein? Pode gravar lá embaixo. Primeiro estágio, antecedentes históricos, versos 22 e 23. Você precisa segurar a Helena, que ela está começando a ficar libertina. Ela acha que ela é libertina. Versos 22 e 23. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Um dos motivos de maior orgulho dos judeus historicamente era ser descendente de quem? Quem gostaria? Um dos maiores orgulhos do povo judeu era ser descendente de quem? Abraão. De Abraão. Abraão, o pai fundador da raça. Abraão, que aparece depois do contexto do juízo do dilúvio, em que ele é o primeiro homem que aparece como tendo algum relacionamento com Deus depois de Moisés. Depois de Noé, perdão, obrigado. Depois de Noé. Tem o dilúvio, morre todo mundo, tem aquela bagunçaiada toda. Depois de Noé, quem aparece é Abraão. Abraão. Ele prometeu dar a Abraão a terra de Canaã e uma descendência tão grande como as estrelas dos céus. Por causa dessa aliança divina com Abraão e seus descendentes, os judeus se consideravam seguros. Há uma promessa. Cristãos fazem a mesma coisa. Eu me batizei, eu nasci no lar cristão, eu fui para a igreja quando eu era mais novo. Quanta gente eu converso que se apegam com o tempo de cristianismo de 10 anos atrás, e a pessoa olha e fala assim: olha que tempo maravilhoso. E hoje? Não, hoje não. Hoje eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, eu não vou para a casa do Senhor, faço toda sorte de coisas. E as pessoas, elas acham que porque elas tiveram um passado cristão, o futuro delas está garantido.
Ele não está. Tem um vídeo que fala sobre um conflito, né? Um filho do crente com o diabo. Aí o filho do crente fala, meu avô é cristão, minha mãe é cristão, meu pai é pastor. Aí o diabo vira pra ele e fala bem assim, eu nasci no céu do Rio, mas eu não pro inferno. Não aceita Jesus não, você. Gostei. Tá? Exemplo bíblico. Todo mundo ouviu? Não? O filho do pastor estava lá, do cristão, estava lá junto conversando com o diabo, expondo todo o seu cristianismo para o diabo, e o diabo falou, eu nasci no céu, nós vamos para o inferno juntos se você não aceitar Jesus. Exemplo bíblico, apóstolo Paulo, na época do apóstolo Paulo, as pessoas estão lá expulsando o demônio, e aí o cara chega para o demônio, eu expulso você, em nome do Deus que Paulo prega. E aí o diabo olha para ele e fala assim, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, quem é você? Estavam em 6, 7, 8 pessoas, pois o diabo deu uma surra no 7, deixou eles pelados, e eles, ó, os crentes da Galácia, os pseudo-crentes da Galácia, os judeus da Galácia, eles tinham uma honra, e nós somos filhos de Abraão, e nós não precisamos fazer nada, só de eu ter correndo na minha veia sangue de Abraão, isso já é suficiente para me conceder a salvação. E o apóstolo Paulo fala que eles estão bem enganados, que é a história que o Benê falou. Por causa desta aliança divina com Abraão, e é real, é concreta, os seus descendentes se consideravam seguros, mais do que seguros, impecavelmente seguros, nada poderia fazer nada com eles. Tanto que Jesus Cristo, quando fala assim, vocês são escravos, e eles falam para Jesus, nós somos filhos de Abraão, nós não somos escravos de ninguém. Mateus capítulo 3, verso 9. Próximo culto ou próxima dominical, eu quero cada pai com o seu filho, nada de terceirizar, porque o que acontece é, as crianças elas entendem que elas têm mais liberdade com os outros. Nunca a Ingrid e o Alice vão ser ríspidos com a Helena como ela tem que ser. O que elas fazem? Mateus capítulo 3, verso 9. Alguém que saiba ler? E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Quem está falando? Olha aí. Quem que está falando? Que Jesus, nada. É outra Jota. João Batista. João Batista está pregando, e aqueles homens estão lá falando que eles são santos, 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 e João Batista fala, não se fia nisso, porque se Deus quiser fazer dessas pedras filhos de Abraão, Ele faz. João capítulo 8. João capítulo 8. Raiane, por gentileza, troca com o Felipe. João capítulo 8, versos 30, eu vou ler, tá? Que eu vou pulando os versículos. Versos 31 em diante. Evangelho de João, capítulo 8, versos 31 em diante. Disse-lhes, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então aqueles judeus creram em Jesus, mas não estão convertidos. E ele fala, se você continuar, permanecer na palavra, vocês são meus filhos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém.
Como, pois, dizes tu sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem seis que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Então o que Jesus está discursando aqui é a mesma coisa que João Batista, que é a mesma coisa que Paulo. A descendência não muda nada. A descendência não muda nada. Pode influenciar você positivamente como negativamente. Os seus pais podem te influenciar positivamente dentro do cristianismo, mas eles não vão te forjar. Em algum momento você vai ter que dizer sim. O apóstolo Paulo aqui desenvolve o que João Batista deu a entender e o que Jesus ensinou explicitamente. Os verdadeiramente descendentes de Abraão não são físicos, mas são espirituais. Os descendentes de Abraão verdadeiros, eles não são medidos externamente, mas internamente. Então eu posso olhar para você e ver uma pessoa serva de Deus, nas suas vestimentas, no seu falar, mas e aí fora? E o que passa no seu coração e na sua mente? Quais são as suas reações? Os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm uma impecável genealogia judia, mas aqueles que creem no Abraão que creu e obedecem como Abraão obedeceu. Como que Abraão creu? Com falhas. Como que Abraão obedeceu? Com falhas. Uma característica de um cristão verdadeiro: alguém que cai, alguém que peca. Porque se aquela pessoa ela não tem pecado, ela não precisa de Cristo. E não é uma liberdade para você fazer o que você quiser, e sim que você tem um amparo quando você errar. Não é um sentimento de que eu não peco, eu não erro, eu sou santo, eu nem piso no chão. Não, é um sentimento de que eu, mesmo sendo pecador, eu tenho um Deus que me restaura. Glória a Deus. Um Deus que morreu por mim, porque eu sou incapaz de fazer isso. Este é o argumento de Gálatas capítulo 3, que a bênção prometida de Abraão não é dos judeus como tais, segundo a carne, mas daqueles que são verdadeiramente convertidos de coração. No meio daquele povo de Israel haviam cristãos verdadeiros, mesmo que eles não conhecessem Cristo, sim, porque eles serviam a Deus de coração. Havia uma intenção de agir correto, mesmo que estivesse fazendo errado. Deus olha para os corações e Ele mede isso. Eu tenho como fazer isso? Não. Não entendi, pastor. O que você não entendeu? Isso que você falou, as pessoas não tinham essa última fala. Eu falei muita coisa. Você precisa ver o que você não entendeu para poder. Não vou repetir tudo. Não, estou falando dessa última fala, que você disse que eles não conheciam Cristo. Não conheciam Cristo, mas eles viviam conforme o que eles conheciam. Então, dentro do coração deles, apesar de eles não terem conhecido a Cristo ainda, eles viviam segundo o padrão de Cristo. Cristãos. Então, as leis de Moisés. Sim, mas eles não viviam, como você disse, de uma forma mecânica. Eles viviam no sentido de agradar a Deus. E quem tinha embutido isso no coração deles? O próprio Deus. Senão todos os homens de Jesus Cristo para trás iam para o inferno. E não foi isso que aconteceu. A gente vê Abraão, a gente vê Moisés, a gente vê Noé. Eram homens segundo o coração de Deus. E outros que não... Eles desejavam, havia no coração deles implantado algo que eles não sabiam o que era o Messias, que era por vir. E essas pessoas vão estar conosco com o Senhor. Mas naquela época do Antigo Testamento, esses homens antigos, eles já sabiam que viria o Messias. Todos eles sabiam a partir de Gênesis. Gênesis, quando Deus dá a sentença e fala assim: o filho da mulher vai ter o tornozelo picado pela serpente, mas esse mesmo filho do homem vai esmagar a cabeça de Satanás. Ali é o proto-evangelho.
é a figura do Messias. Então todo judeu, ou todo hebreu, que é antes judeu, sabiam da vinda do Messias. E os povos pagãos vão para o inferno. Não havia no coração deles essa reverência, eram totalmente perdidos. Eles não queriam nenhum tipo de divindade, eles não queriam nada. E aí a gente vai entrar no conceito eletivo. Por que alguns têm e outros não têm? Porque Deus colocou. Por quê? Qual o critério? É Deus. Não tem como definir. Soberania de Deus. Esse é o argumento de Gálatas capítulo 3, que a bênção prometida de Abraão não é dos judeus como tais, os descendentes de Abraão segundo a carne, mas dos crentes, quer judeus, quer gentios, de Gálatas 3,14, que ele fala não só mais daquele Israel de Deus, mas também o Israel espiritual, da qual eu e você fazemos parte. Além disso, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, Gálatas 3,29. Não podemos declarar que somos descendentes de Abraão se não pertencemos a Cristo. Você só pode dizer que você é filho de Abraão se você estiver na genealogia de Cristo. Por ter o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, você se liga a Abraão espiritualmente. Essa dupla descendência de Abraão, a falsa e a verdadeira, Paulo apresenta ilustrada nos dois filhos de Abraão, Isaque e Ismael. Os dois nasceram de Abraão, mas só um é livre. Só um é livre. Dentro da igreja também tem o joio e o... São pessoas que são descendentes de Abraão, mas que são da linhagem de Ismael e não da descendência de Isaque ou de Cristo. É igual entre Jacó e Esaú. Exatamente, mesma coisa. Ambos, Isaque e Ismael, tinham Abraão como pai, mas haviam duas importantes diferenças entre eles. Verso 22, Abraão teve dois filhos, uma da mulher escrava e outro da livre. Agar, a mãe de Ismael, era mulher escrava, serva de Abraão. Sara, a mãe de Isaque, era mulher livre e esposa de Abraão. E cada um dos meninos saiu a mãe. Ismael nasceu na escravidão, mas Isaque nasceu livre. A segunda diferença é que eles nasceram de maneiras diferentes, não de maneira biológica diferente. Todos eles foram concebidos da mesma maneira. A diferença é que um foi promessa e o outro foi filho de desobediência. Deus nunca falou para Abraão dar uma ajudinha. Deus não precisa da sua ajudinha. Ele precisa que você seja obediente. Sobre a obediência e o confiar. E a maioria das pessoas, assim, o mundo não quer obedecer. E os filhos, eles tendem a obedecer. Só que o convite de Deus é ainda além da obediência, que é o quê? Confiar. E nós obedecemos para gerar na gente a habilidade de confiar em Deus, o hábito de confiar em Deus, que no caso seria para Abraão, mesmo ele está mandando eu obedecer, e eu não tenho filho, então eu vou confiar agora em Deus. E nós, como pai, nós não aprendemos a confiar como realmente Deus nos convida. É interessante a figura de Abraão. Paulo pega porque é uma figura interessante. Porque da mesma maneira que Abraão, ele não confia e gera, ele também está disposto a sacrificar. Ninguém em sã consciência consegue entender um homem que de um lado ele não confia em Deus para gerar, mas ele confia em Deus ao ponto de matar o filho dele, pensando que ele poderia inclusive ressuscitar. Hebreus capítulo 11, verso 11. Desce com ela e conversa um pouquinho, Raiane, por favor. A questão desse processo do nascimento para sacrifício, será que não foi na questão... Conversa. Desculpa, fale. Será que nesse processo do gerar, do gerar o outro ponto, ele aprendeu a confiar. Então, quando chegou ao ponto de ele obedecer, ele já estava no ponto de uma confiança muito maior. Dedução sua. Não, é isso mesmo. Dedução sua. A palavra não traz esse tipo, mas de afirmação. Não,
O que a Menise está falando é que ele pode ter aprendido, pode, como também naquele momento, antes daquela ordenança, Deus deu uma capacitação especial ali para ele. Tá? Hebreus 11:11. Alguém? Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E a promessa, a fidelidade não está naquele que recebe, está naquele que fala. Se eu prometo para você, por que você veio para a igreja aqui? Alguém me ligou para perguntar se eu vinha para a igreja? Por quê? Porque a confiança é que eu estaria aqui para abrir a igreja. A confiança nossa é naquele que dá, faz a promessa, e não naquele que recebe a promessa. Ismael segundo a natureza, mas Isaac contra a natureza, sobrenaturalmente, por meio de uma promessa excepcional de Deus. Essas duas diferenças entre os filhos de Abraão e Ismael, tendo nascido escravo segundo a natureza, enquanto Isaac nasceu livre segundo a promessa, Paulo considera como alegóricas. Todos são escravos. Eu sou escravo, você é escravo. Todos nós somos escravos. Vamos lá, eu sou escravo, tu és escravo, ele é escravo, nós somos escravos, vós sois escravos, eles são escravos, todos são escravos. A diferença é que nós somos gerados em Cristo. Por ter sido gerados em Cristo, esta escravidão, ela cai por terra através do sacrifício do Senhor. Todos são Ismaéis ou Isaques, quer sejam escravos por natureza, quer livres pela graça. E isso é uma coisa que você tem que entender quando você fala. Você não é melhor que o outro porque você é Ismael ou porque você é Isaque. Se você já tem o cristianismo dentro do teu coração, você tem que olhar para as pessoas com o mesmo amor, não como uma pessoa superior, que era como os fariseus faziam. O que os fariseus faziam? Olhavam para o publicano. Eu não sou como esse publicano, eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou o dízimo, eu vou na casa do Senhor, eu mantenho a lei. Tudo bem. O que o publicano fala? Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Jesus fala, um foi justificado e outro continua na cegueira. Você, com tudo que você recebe, tudo que Deus tem concedido a você, Ele não te habilita a você olhar para os outros com impaciência. E nós fazemos isso. Você olha para uma condição e fala, o cara não quer mudança, pecador miserável, não vou andar mais com ele, que saco, já falei 10 vezes, vou falar de novo nada. Isso é atitude de fariseu. Quantas vezes Deus estendeu a mão para você e permitiu que você voltasse de novo? Quantas vezes? Que é aquele começo que a gente falou, que eu falei com a Menise. Deus estabelece o cercado. Pode descer de novo, não tem problema, é assim mesmo. Pode ir. Ele estabelece o cercadinho e fala, o limite é esse. O que você faz? Pula. O que ele faz? Filhinho, vem aqui de novo. Aí você entra de novo. Daqui a pouquinho você vai e pula de novo. E ele vai lá e te busca de novo. E de novo. E de novo. O que Deus espera de mim e de você, com os nossos maridos, esposas, filhos, sobrinhos, mães, pais, amigos, colegas, inimigos, é que nós olhemos para essas pessoas com amor e mansidão. Ele está fazendo desta maneira porque ele não sabe o que faz. E cada vez mais você morre para o seu desejo e para a sua vontade, para que, quem sabe, Deus possa alcançar aquelas vidas. Acho que está no mesmo pé de igualdade, que estava meditando um dia desse sobre Caleb, numa conversa de Caleb com Josué, e aí Caleb requerendo a terra que Deus tinha prometido para ele, lá em Hebron. E aí Caleb falando assim, contou a história da conversa dele com Moisés, que Deus prometeu, não sei o que, lá na hora dos espias e tal. E aí ele falando assim, da época, né, que os meus amados irmãos foram espiar a terra. Então assim, eu fiquei admirada, porque assim,
ele não se gloriou, porque eu sou mais servo do que os outros. Ele se referiu aos outros 10 espias, meus amados irmãos. Sabe, eu achei que assim. Ótima referência. Ele se achou assim, no mesmo pé de igualdade. Ele não se achou mais servo por ter um olhar espiritual, enquanto os outros estavam no olhar físico dos grandes gigantes. Entenda que isso é regra na Bíblia. Se você ler Daniel, se você for lá em Daniel, você vai ver um Daniel que era reto, era justo, mesmo sendo pecador. E aí quando ele ora pedindo perdão pelos pecados dele, da nação, ele como pessoa. O ato de interceder não é um ato de você apontar o dedo, é um ato de você entrar na presença de Deus e falando assim: olha, pecamos, merecemos, mas tem misericórdia. Ele podia muito bem falar assim: olha, me livra. Porque Daniel, ele era tão cara, que eu não lembro em certa passagem, que Deus fala com assim: olha, mesmo se Moisés, mesmo se fulano, eu acho que Daniel estava no meio, mesmo se essas pessoas, elas vierem clamar, não tem mais volta, são pessoas especiais. Então, uma pessoa como essa, uma característica de uma pessoa especial, é uma característica de uma pessoa que olha para o outro como pecador, tanto quanto você, que é o lance da Santa Ceia. Por que eu não proíbo você de tomar Santa Ceia, sabendo do seu coração? Porque eu sou mais pecador do que você. Eu estou no mesmo pé de igualdade que você, carecendo da glória do Senhor. Amém? Semana que vem, se Deus assim o permitir, nós vamos tratar esse argumento alegórico desta comparação. Senhor Deus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome, pelo Teu amor e a Tua graça. Agradecemos porque o Senhor nos tem despertado perante o Teu Evangelho. O Senhor tem nos dado, Pai, entendimento, capacitação, confiança em Ti, Senhor. Por isso pedimos a Ti que cada vez mais nós possamos olhar para as pessoas que nos cercam, Pai querido, com o mesmo amor que Tu nos alcança. Sim, é possível. E pedimos que o Senhor possa gerar em nosso coração, Pai querido, esta dor e essa dificuldade, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.